Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do WW. Eu vou falar aqui rapidamente, né? Não sei se todo mundo conhece o WW, já passo a palavra para o palestrante de hoje, que é o Marcos. Meu nome é Daniela, eu sou da Avantare. A gente organiza o WW com apoio da SPM. Tá? Qual o foco principal do WW? Né? WW significa Web Analytics Wednesday. Tá? Muita gente fala que é uau, mas não, normalmente o certo é WAW. É um evento sempre com foco em métricas, resultados e performance. Né? E por que a gente organiza esse evento aqui no Rio de Janeiro? Primeiro, que essa área de marketing digital é uma área muito dinâmica, muda com muita velocidade. Então, a gente sente uma necessidade grande de formar mercado, formar profissionais, enfim, transformar mesmo a cultura das empresas, trazer o digital mais para perto da gente. E também a nossa missão da Avantare é trazer mais resultados, né, online. E, com isso, fazer com que o próprio mercado de digital cresça. Né? Então, falando um pouquinho aqui do evento, tá? É o evento de métricas mais popular no mundo, ele acontece em várias cidades. Aqui no Brasil acontece também em São Paulo. Ele normalmente acontece a cada 2 meses. Dessa vez, nós fizemos no mês passado e estamos fazendo de novo. Mas o mais comum é que ele seja a cada 2 meses, ou seja, o próximo evento vai ser em setembro. Tá? Vocês podem sempre acompanhar o WW pelo site www.rj.com.br e principalmente através do grupo no Facebook, que também se chama WWRJ. Tá? E lá a gente fala não só sobre evento, mas troca ideias sobre performance digital, sobre métricas, sobre marketing digital de uma maneira geral. E o evento é sempre gratuito e aberto à participação de todos. Então, toda vez que o evento acontece, ele é gratuito. Vocês podem sempre convidar amigos, podem divulgar, sempre muito bem-vindo. Tá? Então é isso. Eu queria passar a palavra mesmo para o Marcos, dizer que esse evento é muito importante contar com a participação de cada um de vocês. Ele, no passado, já foi feito em mesa de bar. A gente até gostaria de fazer em mesa de bar, mas ele foi crescendo. E aí, para a quantidade de pessoas que têm participado, fica mais difícil a gente conseguir um local que consiga comportar todo mundo, que tenha projetor, etc. Mas o espírito dele, de participativo, ele deve continuar. Né? Ele tem um objetivo também de troca, de networking, de formação. Então, por exemplo, sugestões que vocês tenham de palestras ou de palestrantes ou temas, é sempre muito aberto. E no final da palestra também a gente geralmente tem uma discussão, uma mesa redonda, digamos assim. Não é formal, mas a ideia é a gente ter perguntas, cada um colocar seu ponto de vista, a gente trocar um pouquinho. Tá? Então, a gente tem esses 2 momentos, a palestra e tem o momento seguinte, que é de troca de informações e de experiência. Tá? Então, vou passar aqui a palavra para o Marcos. Tá? Hoje o tema é um tema muito rico. Né? Esse tema de mobile é uma coisa bem interessante, porque mobile tem crescido muito rápido, então é muito bacana saber como medir, né, mobile atualmente, enfim, e o potencial de negócios e de crescimento que tem esse canal. Então, vou passar a palavra aqui para o Marcos. Boa noite a todos. Fazer um enquete básico aqui, né, para a gente ver, para a gente tentar dialogar um pouco melhor. Quem que é estudante? Uns 30%, né? Quem que é de agência? Quem que é empresa?
Quem é governo? Não, tem ninguém. Tem? Não. Legal. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Que é professor. Aqui da SPM? Não? Tá. Legal. Hã? Ah, professor também. Ótimo. Professor de quê? Comunicação social? Ah. Legal. E você também? De comunicação. Tá. Então, vamos lá. Quem aqui trabalha com mobile? Ou desenvolvimento de aplicativo? Olha, vocês são da onde? Hã? Ah, você também. Ah, legal. Bacana. Então, vocês vão poder me ajudar aqui bastante aqui. Bom, um pouco sobre mim. Eu sou um engenheiro de comunicação. Né? Na verdade, eu sou formado em engenharia, fiz mestrado em cálculo, sou calculista, sou engenheiro civil. Mas nunca trabalhei com isso. Sempre trabalhei com computador desde os 14 anos. E depois que conheci a internet, eu fiquei querendo trabalhar com esse negócio, achava que isso podia transformar o mundo, né? Realmente, acho que tá alcançando algumas coisas, né? Uma delas é o mobile, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, né? Bom, um pouco da Avantar, né? A empresa que eu sou diretor de operações e inovação. A gente é uma empresa, falando um pouco, né, sobre mim, sobre onde que eu trabalho, né? Que é a única empresa que une analytics com otimização. A gente tem mais de 10 anos de experiência e aqui são alguns exemplos de clientes. A gente tem clientes de vários segmentos aqui. E-commerce, indústria em geral, né, vários segmentos. Inclusive governo também. Bom, então o mobile, né? Do que a gente está falando, né? Existem os aplicativos, né, esses que a gente baixa lá no Google Play, na Apple Store ou na Amazon, né, que são os aplicativos que você embarca lá no celular. Né? Essa é uma definição. Primeiro a gente tem que passar por esse ponto aqui. E você também tem você usar o seu celular usando o browser para acessar o site. Né? E aí o seu site sendo apresentado lá no browser, né? Isso também te oferece uma série de informações. Né? Então, embora os dois estão usando o celular, né, eles são primos, né? Mas primos bem diferentes. Tá? São muito diferentes um do outro. Né? Então, quando a gente fala em Mobile Analytics, a gente está falando desses primos aqui. Então, na apresentação tem um desafio. Na verdade, vocês ganharam, são duas apresentações em uma, porque eu tenho que falar a loirinha e tenho que falar da japonesa. Né? Então, vamos lá. Alguns números, né? Lógico, tem uma apresentação mobile, né? Importante, né? Nossa, eu escuto o mobile já há mais de 10 anos. Toda vez, não, o mobile agora vai estourar e tal. Só que agora está um pouco diferente a situação. Né? Por que está um pouco diferente? Essa é uma projeção da FGV, que é um estudo que foi feito, se eu não me engano, no final do ano passado, que dizia que, em maio, né, a quantidade de smartphone e tablet no Brasil, ela supera a quantidade de desktop. Então, teoricamente, se isso não aconteceu em maio, né, por causa da crise, sei lá, as pessoas não estão comprando tanto celular porque está faltando dinheiro, né, acham que não tem que trocar, então, mas é bem provável que se não chegou ali, se a crise não atrapalhou, a gente chegou naquele estágio ali. Né? Então, a gente já tem 1,2 dispositivos por habitantes. Eu lembro de uma enquete feita pela Google, se a gente fizer isso aqui, assim, quem tem 2 dispositivos aqui? Que usa? Celular, tablet. Quem tem 2? Quem tem 3? Tem 3. Você viu 2, né? Quantas pessoas levantaram a mão, né? Então está 1,2 aqui, né? Bom, não sei se eu não trouxe o vídeo porque todo mundo até um amigo meu falou, não, você não vai mostrar aquele vídeo do Micromoments, né? Micromoments. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. Conhece o vídeo do Micromoments? Tá vendo? Eu falei para você que a gente tinha que passar o vídeo, cara. O que é o vídeo do Micromoments, né? A Google, né, se posicionando, falando assim, aproveite os micromomentos. Quais são esses micromomentos? Então, na verdade, eu trouxe várias informações sobre essa pesquisa da Google que gerou depois. Faz parte de uma campanha da Google com relação à sensibilização do uso do mobile. Né? E quanto que esse canal é importante.
né? Alguns números, né? Esses são estudos feitos, principalmente, acho que Europa e Estados Unidos. Mas vê se não tem a cara do Brasil aqui também, se a gente não se encaixa nisso aqui, né? Então, vamos lá. 68% dos usuários de smartphone dizem que checam o telefone até 15 minutos após acordar. Quem usa o celular aqui para despertar? Né? Ou seja, 68% aqui provavelmente está até maior que 68%. Né? Porque quando você vê quando você vê o celular, né, despertou, você vai desligar, já aparece notificação para você. Né? Bom, 30% admite, olha que incrível, lá fora isso, né? 30% admite que se sentem ansiosos quando não estão com o telefone com eles. Tem gente que fala que está nua, né? Acha que está faltando alguma coisa. Não, peraí, né? Será que eu estou vestido com a calça, sei lá, né? 87%, falando em geração milênio, né? 87% estão sempre com o smartphone ao seu lado, dia e noite. Né? Tem algum adolescente aqui? Não, eu tenho duas sobrinhas adolescentes. Elas eu não sei se tem alguma coisa que elas não fazem sem o celular. Eu nunca vi elas sem celular. Eu não sei se tem alguma coisa que elas fazem talvez tomar banho, não sei, mas eu nunca vi elas tomar banho, mas acho que ela usa o celular também para tomar banho. 82% dos usuários do smartphone dizem que realizam a consulta do celular antes de fazer a compra dentro da loja. Opa! Eita! Quer dizer, o negócio está junto com as pessoas o tempo inteiro. Né? O cara ainda na loja, na hora de comprar, ele checa o preço, né? 82%. Eu vou falar para vocês, eu fico um pouco constrangido, mas eu tenho feito com mais frequência. Mas eu fico um pouco constrangido, assim, né? Parece que eu estou fazendo uma coisa errada, assim, né? Mas, por que não? Né? Você consultar lá o preço, na verdade, você devia fazer isso sempre, né? Ainda mais agora no período de crise. Né? 91% ligam o celular para obter ideias no meio de uma atividade. Nossa, quem que já fez isso aqui? Né? Tem alguém que não fez isso aqui alguma vez? Né? Então, esses números estão muito parecidos, né? Parece, assim, tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. Então, assim, aquela promessa dos smartphones já foi, né? Porque assim, a quantidade de aparelhos já é maior que desktop e você acessa o smartphone 150 vezes por dia. Eu não sei se vocês já contaram, mas se você já imaginou quantas vezes você acessa por dia? Né? Aqui é só um número, né? Só 150 vezes, né? Tá. Parece importante, né? Acho que o negócio né? Já passou de fase, né? Há muito tempo, né? Bom, e aí falando dos primos, aqui a gente começa a falar dos primos. Né? Então vamos falar do web mobile, responsivo. Né? Então, você fez seu site lá, o exemplo.com, né? E aí tem alguma variação aqui, que você tem o site, você não se preocupou com a versão mobile, ou você se preocupou com a versão mobile, um tempo atrás você fez um m.seusite.com.br, e aí a mesma interface aqui que é no website, é no mobile. Né? Você tem que, né, é difícil navegar, você tem que ficar fazendo zoom e tal. E tem a versão responsiva, né, que aí de acordo com o dispositivo que você está, ele readequa ou apresenta o conteúdo de acordo com o que você está. Né? Então, ok. Então a gente falou da importância, né, como esse canal está muito frequente na vida da gente e tudo. É um canal importante, falando aqui sobre um dos primos aqui, que tem essas versões aqui. Né? Tá. Então, nessa apresentação tem um pouco de prática aqui, né? Pegar usando o Google Analytics, mas você poderia estar usando, sei lá, Adobe Analytics ou outra ferramenta, né? Tem ferramentas especializadas também, no caso de aplicativo. No caso de mobile, aqui também pode ser. E no caso de mobile também, de web mobile também tem algumas, né? Mas aqui usando o Google Analytics, né? Que é uma ferramenta gratuita e tal, que você tem algumas informações. Né? Então, se o dispositivo é importante para a minha marca ou não, né? Tem a pesquisa lá da Google que fala que é importante para mim. Mas o que está acontecendo no meu canal? Então, eu vou no Google Analytics, né? Eu posso ir lá, vou lá, acesso, né? Relatório, e ficou relatório. Relatório, público-alvo, celular, visão geral. Né? Aí eu olho aqui, tem uma distribuição aqui de seção, aqui eu vejo desktop, mobile, tablet. Né? Nesse caso aqui, eu tenho 37% dos acessos são de mobile, 37%, né? Quase 40%. Isso é importante ou não? Né?
Só que a conversão lá é 13% do mobile, né? E aí varia isso, essa resposta, na verdade, varia muito do negócio, né? Dependendo do negócio, o cliente está apto a fazer a conversão ali, né? Mas seu site é responsivo, seu site ainda está na versão sem responsivo. Eu trilhei esse caminho usando o celular, sei se tem algum problema ou não, eu estou conseguindo converter ou não, né? E esse público está sendo estimulado, esse número aqui de participação dos dispositivos, eu estou estimulando ele usando um dispositivo, usando outro dispositivo, né? Eu não sei se vocês conhecem o caso da Netflix, por exemplo. A Netflix ganhou o mercado usando dispositivo de game, console de game, né? Ela entrou atacando mídia em console de game. E depois que ela foi para o desktop. Então, nos Estados Unidos tinha o Hulu e tinha eles. E o Hulu, propaganda em cima de desktop, em cima de televisão e tal. E eles comendo por fora via console de game, né? Então, isso pode ser até uma estratégia, né? Tem alguns estudos que mostram que a mídia em mobile é muito mais barata. Então, para você, por exemplo, fazer marca, por exemplo, pode ser dependendo do seu público, dependendo do seu negócio, de novo, né? Pode ser uma oportunidade, né? Mesmo nos Estados Unidos. Bom, então, nesse estudo do Micromoments lá, né, dos micromomentos, tem uma questão, se você tem 150 vezes, né? Tem um acesso alto, o cara está toda hora olhando lá o celular e tal. Então, você esteja lá. O que é você esteja lá, né? Então, que números são esses? Então, 51% de usuários de smartphone descobriram uma nova empresa ou produto quando estavam realizando uma busca no Google no celular. 51% descobriram uma nova marca. Provavelmente no desktop, a competição, isso que eu estava falando, a competição é muito mais ferrenha do que aqui, né? Aqui ainda você tem um espaço melhor, é uma oportunidade ainda, né? 46% da apresentação de anúncio na busca em mobile aumentam, né, a sua presença de marca, né? E 1 em cada 3 usuários trocam a intenção de compra pelas informações providas no momento da necessidade. Bom, o que a gente está falando aqui? Descobriram uma nova empresa do produto quando estavam realizados na busca. Então, o que você faz, né? Quais são as palavras que o usuário vai buscar para achar aquilo que você vende, né? E como é que você está posicionado para essas palavras-chave dentro do mobile? Você está posicionado ou não está posicionado, né? A presença aí a questão da marca também, né? E a intenção de compra de informações providas no momento da necessidade. Aqui, necessidade, né? Então, se eu quero, sei lá, tem até uma campanha na rua da Google, né? Você está na dúvida, vai de ônibus, vai de metrô, né? Então, usa o Google Maps, né? Então, essa coisa da necessidade. Qual é a necessidade que ele tem agora, naquele momento, né? Que está relacionado também ao seu negócio, né? Bom, e aí voltando para o analítico, né? Como é que eu posso ver isso usando o analítico que eu já tenho, né? Então, qual a distribuição do uso dos dispositivos, né? Então, e aí você pode fazer o seguinte: você inclui vem aqui em dimensão secundária, né? E inclui aqui origem mídia. Então, antes você tinha aqui a categoria do dispositivo, né? Aí você filtra ali por dispositivo, no caso desktop e mobile, e joga aqui origem mídia, né? Por quê? Eu quero saber, a gente não estava falando aqui esteja lá, a gente está falando que o posicionamento da busca pode levar você nesses caminhos. Então, como é que você está posicionado no mobile? Olha esse cliente, por exemplo, né? Ele, no desktop, né, acesso direto. Ou seja, a marca dele é mais importante, então a pessoa vai lá, todo mundo conhece ele, né? Coca-Cola, sei lá, né? Pepsi, não sei. Ele vai e coloca o endereço direto aqui, Netflix, né? Vai e coloca o endereço aqui e cai no site. Só que no mobile, o que acontece? Quem está levando ele são as campanhas de link patrocinado, né? Então tem uma inversão aqui, né? Então são coisas, por que tem essa inversão? Aqui já tem alguma coisa para se fazer, né? Por que aqui eu estou tão posicionado no direto, né? E aqui eu não estou posicionado? O que está acontecendo, né? Pode ter uma oportunidade aqui. Seja útil, né? Dentro dessa pesquisa também, assim, 73% dos consumidores dizem que as empresas que provêm informações úteis é o atributo mais importante na escolha de uma marca.
Quer dizer, mais importante que a marca é você ter a informação que ele precisa. A gente quer cada vez mais velocidade, a gente quer, né, chegar no celular e falar onde que, né, eu como a comida, né, japonesa, aqui no Botafogo. Tal. Ele come a comida lá no Botafogo Pra-Shop. 51% dos usuários compram uma marca diferente da intenção inicial, porque essa forneceu informações úteis. Isso é muito comum, né? No celular, você está procurando um negócio, acaba achando outra marca. Ou às vezes até foi ver outra coisa, né? O cara veio em cima de uma necessidade que você tem ali, que te pegou, e depois, caramba, na verdade eu estava olhando o celular. Acontece isso com vocês, não? Às vezes você está no celular e acaba indo para outro caminho, né? E aqui, na verdade, trocando a marca. Você vai ver uma informação, essa marca aqui tem isso. Como no mobile você tem essa instantaneidade, essa questão de velocidade de resolver a coisa rápida, você vai e acessa e vai embora. Né? 61%, né? Os números são muito altos, tá vendo? Não tem nenhum número menor que 50% aqui, o mais próximo é 51%. 61% dos usuários de smartphone dizem estarem mais propensos a comprarem de empresas que personalizam a informação. Né? Ou seja, você está aqui, que é o restaurante em Botafogo, né? Está aqui o restaurante de Botafogo. Né? Então, isso é uma personalização àquela solicitação que você está fazendo. Então, esses números muito altos indicam o seguinte, no mobile, você tem um cliente muito mais suscetível à troca de marca, à troca de produto, do que no desktop. Né? Então, mais uma oportunidade para quem não está entre os principais, né? Uma oportunidade de você alavancar o seu, né? A sua marca, o seu produto. Né? Bom, e o que eu posso fazer no Web Analytics? Né? O Web Analytics tem uma funcionalidade muito importante que é a segmentação. Né? Como diz o evangelista da Google, né? Segmentar, segmentar, segmentar. Né? Para você fazer otimização é isso. Né? E marketing também. Né? Quanto mais você segmenta, mais você identifica o público que você está precisando alcançar. Né? Então, aqui é uma segmentação, cria um segmento avançado aqui, né? Mas eu pegar um segmento que já existe, que é um padrão, que é dispositivos móveis, né? Aí eu vou selecionar dispositivos móveis, bum! Quando eu faço isso aqui, todos os meus relatórios, aí seleciono também desktop, todos os meus relatórios apresentam a diferença de um com o outro. E aí eu consigo ver fluxo de navegação, meta, eu consigo ver várias coisas a respeito do perfil de usuário, todas as informações eu consigo ver essa informação. Então, essa aqui é um exemplo de meta. Né? Eu configurei minhas metas, né? Analytics, você tem que ter sempre sua meta. Né? Como diz eu gosto muito dele, por isso que eu referencio muito ele, o Avinash, né, que é o indiano lá da Google. Então ele fala, no go, no glory. Né? Assim, se tem meta, não tem glória, porque se você não definir uma meta, você nunca vai comemorar. Né? Você comemora o aniversário porque você tem uma meta, vai ter o dia lá, que é o dia do seu aniversário. Né? Para você atingir um objetivo também, você tem que ter uma definição desse objetivo. Né? Pode ser que você tenha dado um objetivo muito grande, um objetivo muito pequeno, aí você vai tendo acessibilidade de qual é esse objetivo, mas você tem que ter ele lá. Né? Então, essas metas, eu consigo ver cada meta dessa em relação a desktop e o dispositivo móvel. Então, eu consigo pegar essa sensibilidade de que tipo de operação o usuário faz no mobile e ele faz no desktop. A primeira coisa que tem que fazer é analisar esse tipo de informação. Né? Eu estou tentando entender que público é esse, mas não... Eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou descobrir quem são os usuários do mobile no meu site? Não, tem o Google Analytics que pode te ajudar, né, nessa informação. Por exemplo, o perfil demográfico, por exemplo. Idade, por exemplo, nesse cliente, olha a diferença, né? Esse aqui é o desktop azul e o dispositivo móvel laranja. Né? Olha a diferença que tem do masculino e feminino no mobile e no desktop. Eu vou falar igual? Né? Então, provavelmente eu tenho que... Isso aqui me demonstra, pode ser uma oportunidade aqui. Né? Eu tenho uma amiga, tem uma ex-aluna que é de um grande grupo de e-commerce, e ela fala que em loja masculina, né, tem tido uma tendência que as mulheres compram mais do que os homens. Né, em loja masculina.
Bom, e também você pode ver o fluxo aqui é demonstração, né? Então, posso, a partir daquela seleção de segmentação, eu também esse é um relatório também padrão lá do Google Analytics, né? Então, eu vejo aqui o fluxo de navegação desses usuários, né? Então, isso também pode me indicar, caramba, o que eu gostaria que ele fizesse? Eu gostaria que ele fosse na página tal, depois ele fosse na página tal e concluísse na página tal. Qual é o meu comportamento desejado? O que eu desejaria que ele fizesse? Aí eu olho aqui e vejo o que ele está fazendo. Está batendo uma coisa com a outra? É como se eu montasse minha loja. Eu gosto do exemplo do Zona Sul. Zona Sul tem um posicionamento estratégico assim, impressionante, né? É o supermercado, né? Você tem uma loja em Copacabana que é explícito. Assim, você entra, você cai na gôndola de vinho, né? Do lado, assim. E macarrão importado e vinho. Não é à toa que aquela gôndola está ali, né? Para você direcionar mesmo, você ficar olhando aquele vinho lá e você comprar o vinho. E eles têm algumas boas negociações, então tem vinho desde, né, hoje em dia já está 32, né, mas tem vinho de, sei lá, de 100 e tanto, ou até mais 200, sei lá. Né? Mas ele te joga nesse fluxo, né? Ele intencionalmente ele te caminha. Então, no nosso canal, no nosso site online, no nosso aplicativo, no nosso, né, site no mobile, a gente tem que entender isso, assim, esses caminhos que a gente quer que ele faça, quais são, né? Ter clareza disso, né? Eu lembro que eu fui atender um cliente, né? Um cliente enorme, assim, indústria automobilística e tal, e eu falei, do jeito que está hoje, você demora 7 cliques para chegar no seu produto. É isso mesmo? E era um produto super importante, assim. Mas 7 cliques para chegar no seu produto mais importante, né? Tem uma coisa errada, né? Ela falou, não, pelo amor de Deus, ligou lá, pelo amor de Deus, coloca lá no... Né? Porque não viu, não pegou, né? Que a gente brinca, né? Colocar o mouse né? Colocar o sapato do cliente, colocar o mouse do cliente e ver o que está acontecendo, como é que eu chego nos meus objetivos, né? Isso é importante, né? Embora básico, mas extremamente importante, não pode ser esquecido nunca. Eu vejo muita frequência isso, enganos aqui, tá? Bom, ideias para aprofundar um pouco o que a gente discutiu, na verdade, um pouco do sumário, né? Então, quem é o seu público mobile? Né? Entender assim, qual a participação, né, de sessões ali desktop mobile, qual o perfil demográfico, né, em que localização, você pode colocar geográfico também lá, ver que cidades ou que estados, né? Esteja lá, quais são as principais fontes de tráfego, então, né, você tem uma presença no orgânico, tem uma presença link patrocinado, o que está acontecendo? Quais conteúdos e caminhos têm sido percorridos por esses usuários, analisa o que está acontecendo, né, que eles estão seguindo ou não. Qual o perfil, né, que a gente falou aqui, idade, sexo, localização, e seja útil. Né? Use o smartphone, tem encontrado as páginas de conteúdos pretendidos, isso que a gente está falando das metas. Né? Quais são os conteúdos que eu queria que ele fizesse, que ele acessasse. Né? Não, para o cara fazer a minha compra aqui, ele tem que primeiro olhar isso. Esse curso aqui, ele vai comprar o curso online. Então, ele tem que olhar essas páginas que declaram o conteúdo, que ele baixou a ementa, que ele viu quem é o professor. Tal. Então, aí você entender isso aqui. Né? Bom, mas isso, né, isso é só o começo. Isso é só assim, isso é o básico lá. É lá instala o Google Analytics, tem a informação lá, tem que ter os cuidados lá para que eu tenha a coleta perfeita, que tenha tudo sendo coletado, né? O dado está direitinho, né? Mas isso assim, eu não estou nem andando aqui, né? Tem gente que coloca esse gráfico aqui, o adolescente, o ninja, o adulto lá pulando e tal. Né? Eu gosto mais desse aqui, né? Eu estou no nenenzinho aqui, ele nem se mexe. Sabe aquele neném que você deixa, ele não sai do lugar? Né? Então, a gente está aqui. Né? Isso tudo que a gente fez. Tá? Por quê? Porque o que dá para fazer? Porra, então, aqui está claro, o menino vai andar. Né? Mas aqui no analista, o que dá para fazer? A básica aqui, então, o que é isso aqui? É uma tabela, né? um gráfico, na verdade. O esforço de implementação, ele cresce para lá, e o valor para o negócio cresce para cá. Tá? Então, quanto mais alto aqui, mais valioso para o seu negócio. Quanto mais para lá, mais trabalho vai ser você ter os dados ou configurar para você gerar esse valor. Né? Então, o que a gente está falando aqui? Tudo que a gente falou até agora é do básico aqui. Né? Então, de onde os usuários são e de onde vêm. Né? Mas a gente não consegue responder a questões associadas ao seu negócio. Né? Algumas sim, se ele está acessando a página tal ou não. Mas qual que é o meu negócio? Né? Como é que o meu negócio cresce? Né? Não é saber que vende mais a categoria tal ou a categoria tal. Né?
Isso provavelmente pode fazer parte da minha estratégia do mix de produtos e tal, mas cada negócio tem o seu jeito diferente, né? Então, o primeiro é o básico, né? O que é o segundo, né? O que seria um passo além, né? Seria o alinhamento com os objetivos estratégicos, né? Mais relatórios, né? Dimensões e métricas customizadas, e aqui a micro e a macro conversão, né? Vamos tentar esclarecer um pouco aqui. Então, objetivo estratégico, né? Na configuração básica, por exemplo, você não consegue ver, por exemplo, download, por exemplo, ou link para fora. Ou, dependendo da forma que o seu site está montado, você não consegue nem ver a conversão, né? Então, você tem que preparar o seu canal, aí que tem um trabalho de preparação para coletar os dados, né? Para você ter as informações que têm a ver com o seu negócio, né? Às vezes é uma customização a nível, por exemplo, eu tenho uma página de produto, tem lá que o cara acessou o produto tal, mas eu quero saber o meu interesse é vender produto que tem uma margem maior. Caramba, como é que eu vou pegar a margem? A margem não está lá no site. Então eu tenho que fazer um trabalho para jogar essa informação lá, depois essa informação ser coletada para ter a informação sobre margem, né? Margem de cada produto, que eu quero vender os produtos que têm maior margem. Talvez essa seja a minha estratégia, né? Então depende, por isso que eu falo, depende do negócio. Por isso que essa segunda fase é negócio, né? Então aqui a coisa muda de figura, porque aqui eu já começo a entender como é que o Analytics vai me alavancar meu negócio. Então para isso eu tenho que ter os dados do meu negócio. Tudo bem? Tá. Vou para o próximo passo, né? Que aí eu estou falando de integração. O que é isso, né? É a importância que não só no online, eu também me interessa saber o que acontece antes e depois que ele foi do online. Por exemplo, né? A inscrição num curso, por exemplo, né? Parte da inscrição do curso começa no online. Eu coloco minha intenção que eu quero matricular no curso, mas provavelmente depois você vai ter que fazer uma prova oral, uma prova escrita lá na unidade, né? Então, o processo continua offline. Então, na integração, o que eu começo a fazer? Eu começo a integrar o dado do meu online com o meu offline, né? Numa campanha, por exemplo, estou gastando rios de dinheiro lá no meu offline, né? E, coitadinho do online, está com 30%. Né? Então, que essa realidade tem mudado. Toda vez que você começa a medir resultado, o offline vai caindo um pouquinho. Né? Então, aqui você está interessado também no que está acontecendo, quanto você está investindo lá fora. Né? Porque você tem que ter uma visão mais integrada da coisa. Quanto mais a integração que você vai ter dessa visão, melhor você vai ter resultado. Né? E o último passo ali, não necessariamente eu tenho que seguir essa sequência aqui. Às vezes eu tenho uma mistura aqui de negócio, integração e centrada no usuário, entendeu? Então, é só um modelo para mostrar um pouco dessa evolução. No centrado no usuário, né, como a empresa se relaciona com os usuários entre diversos dispositivos e entre canais. Né? Tem muita gente falando sobre isso, né? Omnichannel e integração entre canais e dispositivos. O cara começou com o desktop, depois ele foi com o mobile e depois ele converteu na televisão. Né? Que comportamento é esse? Né? Então, a versão, mas o que se busca é a centrada no usuário. Extremamente importante. Né? O Google Analytics, alguém conhece o Universal Analytics? Ou Analytics Universal? Google Analytics Universal? Alguém conhece o Google Analytics Universal? Então, a versão que roda hoje do Google Analytics chama Google Analytics Universal. E ela foi criada, ela foi totalmente remodelada há uns 2 anos atrás. E ela foi remodelada por um único motivo. Porque a Google queria aquilo lá. A Google queria centrado no usuário. Eu vou mostrar para vocês alguns relatórios aqui, que são pouco usados. Ele precisa de uma preparação de dado, que não é uma coisa muito trabalhosa, não é tranquilo de fazer, mas que oportunidade que abre sobre isso aqui. Né? Que visão é essa? Porque até então, o Google Analytics olhava por visita. Né? A unidade dele era a sessão. Então, você não tem a unidade do usuário. Agora ele está interessado no usuário. Só que como é a Google também, né? Diferente do Facebook, que pega todos os seus dados, né? Ele também pega os dados, mas o Facebook deixa você explorar um pouco mais os dados, né? Com os perfis e tal nas campanhas. Né?
Então, a gente depois vai falar um pouco desse centrado no usuário, eu vou mostrar alguns relatórios para vocês. Tá? Conseguimos, passamos aqui? Passamos nesse ponto? Tá. Então, no caso do Web Mobile, né, você tem... Como é que você vai... Que a gente falou, pô, o próximo passo aqui não é negócio? Né? Quais são os negócios que tem? Né? Alguns exemplos. Né? Eu tenho o modelo de negócio do e-commerce. Dentro de e-commerce eu tenho vários modelos. Né? Eu tenho os sites de produtos online, ou serviço online, os sites de conteúdo, né, que vendem propaganda, por exemplo, né, tem outros modelos, os marketplaces, né, Mercado Livre, etc. Né, os sites de autosserviço, né, também, que têm métricas diferentes, né, para o uso de FAQ, etc. Né, e os sites de assinatura, né, você paga uma Netflix. Né, aqui. Bom, aqui a gente volta a falar dos primos. Né? Então, aqui a gente está falando do Web Mobile. No caso de aplicativo, né, eu tenho outros modelos aqui. Né? Eu tenho um modelo de venda de aplicativo, né, que você faz o aplicativo e vende o aplicativo. Você fez um aplicativo sensacional, um game lá e tal, incrível, né, e você vende o aplicativo. Esse mercado aqui, no último Super Bowl americano, as duas principais campanhas no campeonato americano de futebol eram de aplicativos. Então, isso já mostra a força disso aqui. E os valores de receita eram uma coisa absurda. Né? O modelo de assinatura, no caso do Netflix aí, né? E outros, né? A venda dentro do aplicativo, então você baixa o aplicativo de graça, né? Muito frequente game, né? E os de propaganda ali também. Né? Além dos aplicativos que suportam o negócio. Né? Também. Né? Tem vários aí. Bom, e o que é possível medir? Né? A gente está falando de analytics, tal, a gente olhou um pouco dos relatórios, oportunidade, né? Em negócio. A gente falou que é importante ter as informações de negócio. Né? Eu quero aprofundar um pouco nas informações sobre os usuários. O que dá para medir? Né? Praticamente tudo. Né? Então, aplicativo de viagem, por exemplo, visualização da lista de itens, fotos visualizadas, termos de busca realizada, adicionou a lista de desejo, né? Seleção para reserva, compra. No caso de livro, isso aqui até a gente montou uma editora, você tinha qual capítulo, qual seção, qual página, qual figura, qual vídeo, né? Qual autor. Então, você tem um universo, qualquer coisa que você quiser, você monta aqui. Né? Além disso, você tem erros e falhas, se o aplicativo está tendo erro, não está tendo falha, notificação, interação, toque, gestos, scroll, zoom, né? Funcionalidade do dispositivo, giroscópio, acelerômetro, tá? O que mais? Tem bastante coisa, né? Que dá para fazer. Né? E aí tinha até uma pergunta, né? E o Instant Apps? Alguém já falou no Instant Apps? Já falar? Né? Que acho que já tem alguns, né? Acho que na Apple Store acho que tem uma. E na Google Play eu não sei como é que está agora. Que é uma versão que você não entra na loja para baixar, não é isso? Você baixa direto sem a loja. Então, até a própria indústria de analítica ainda não sabe como tratar esse tipo de aplicativo. Né? E aí tem esse menino, né, que ele diz que o seguinte, que nem tudo que pode ser medido conta, e nem tudo que conta, ficou 2 Qs aqui, pode ser medido. Esse Q a mais aqui foi eu que errei, não foi ele não. Então, dá para medir tudo, mas e daí? Se eu tiver milhões de métricas e indicadores, né, o que eu vou fazer com isso? Eu não consigo fazer nada. Né? Então, qual que é a estratégia? Para definir as métricas certas, né, então a gente está falando daquele passo do negócio. Né? Então, a gente tem que entender qual é para o seu negócio, qual que é o seu negócio. Então, umas dicas aqui, né, acho que isso aqui ajuda bastante. Né? Qual o objetivo primário do seu aplicativo website? Assim, seu site foi feito para quê? O site foi feito para isso. Tá? Então, vou ver o caminho que é, por exemplo, lá no Zona Sul, sei lá, provavelmente ele foi feito para vender vinho, mas ele vende outras coisas também. Né? Como você espera que os seus usuários se comportem no aplicativo website? Então, qual é esse comportamento que você espera que ele faça? Né? E quais caminhos você gostaria de direcionar seus usuários a fazer? Né? Então, um pouco do que você gostaria e como ele está fazendo. Então, tentar conciliar uma coisa com a outra. Né? Para você chegar nas suas métricas corretas. Né?
Porque nesse caminho, por exemplo, eu posso identificar, por exemplo, meu objetivo é vender. Tá, meu objetivo é vender. Mas antes dele comprar, provavelmente ele vai, sei lá, ele poderia baixar um catálogo da coleção de inverno. Ele poderia se cadastrar na newsletter. Ele poderia dar uma curtida num produto. Ou compartilhar um produto que eu tenho. Então, todas essas, que é o que a gente chama, são as que estavam no slide anterior lá, que são as microconversões, né? Que são aquelas que antecedem a conversão. O cliente já demonstra um interesse na marca, mas ele não executou aquilo que você quer, mas ele já demonstrou que existe uma intenção ali. Então, essas intenções, esses caminhos, esses objetivos que é importante mapear, né? Então, por exemplo, no caso do curso, né, eu tenho, sei lá, eu tenho um download da ementa, eu tenho um download do contrato, eu vi que ele deu scroll e viu até quem é o professor principal, vi que ele baixou, entendeu? Você vai mapeando esse caminho dele, né? Bom, no Analytics, né, para ajudar a gente, né, então tem isso aqui que é tentar entender, né, qual é o objetivo primário, como você espera que seus usuários se comportem e quais caminhos você gostaria de direcionar para ele chegar nos seus objetivos, né, que a gente falou da microconversão, da conversão, né. E aí, no caso tem uma filosofia que eu acho muito interessante, assim, que eu acho que ela partiu das startups, né, e ela vem vindo para os grandes negócios, né. As grandes empresas estão se perguntando, né, poxa, mas como é que esses caras fazem, né? Como é que surge um Uber? Como é que surge um Airbnb, assim, né? Não surgiu assim, né? Mas esses caras vêm muito em cima disso aqui, né? Assim, a questão da mensuração e acompanhamento de resultado é fundamental para você ganhar um investimento, para você crescer, por exemplo, né? Então, como é que você comprova isso, né? Então, o analista Lean, né, o enxuta, né? As métricas pode variar também com a maturidade do negócio. Então, você lançou um negócio, né? Ninguém te conhece, né? Você tem uma métrica completamente diferente de quando você já tem um negócio que já está vendendo, já tem cliente, né? Quando você já tem cliente, o que você quer? Você quer cliente novo ou você quer cliente que já é seu? Né? Ou a mistura dos dois? Né? Quem vai dizer isso? Né? Os dados, pode te ajudar nisso. Né? Quantos por cento das pessoas que compraram no ano passado compraram esse ano? E no ano retrasado para esse ano? E quantas pessoas acessaram o meu aplicativo semana passada e acessaram essa semana? Né? Qual é a frequência? Né? Qual a recência? Quanto tempo ele demora, em média? Então, são números que dependem do meu negócio. Né? Então, o ciclo, né, um ciclo também PDCA, né, mas é muito em cima do aprendizado. Né? Eu aprendo, construo e meço, né? E aí eu tenho os dados, as ideias e produto que vão fazendo essa máquina, esse ciclo aqui girar. Então, eu vou aprendendo com meus usuários, na verdade, Analytics, né? A gente tem que, não pode se esquecer que quem está gerando os números são pessoas que fazem comportamentos, e esses comportamentos são transformados em números. Então, na verdade, nada mais eu estou fazendo de que entendendo meus clientes. Né? Saiu o gráfico lá, perfil demográfico, eu consigo ver isso mais claro. Assim, o cara tem idade tal, é masculino, feminino. Mas qual é o comportamento dele? Ele vai muito na página de produto, ele vai na página de categoria, mas não vai na página de produto. Ele tem uma perna no funil, não tem uma perna no funil. Qual é o comportamento dele? Isso que é importantíssimo aqui no Analytics. A gente não pode perder isso. Na verdade, suas hipóteses são em cima do comportamento. Porque quando você lança um negócio, né, qual que seria uma premissa, se a gente falar no Uber, por exemplo, né? Uma premissa de comodidade é incrível, né? Ele tem uma aposta de que você nem conhece quem é o cara ali, né? Um carro que você não sabe se o carro tem manutenção, se não tem, né? Todo o modelo de táxi que é completamente diferente, que o cara tem autorização, tem selo lá da prefeitura, não sei o quê, né? Mas o cara é grosseiro, o cara é mais do carro. Aí o cara coloca um carro lá, que às vezes vem um carro maneiro, às vezes vem um carro mais simples. Pô, tem bala e tem água, e o cara é super educado. Né? Que é um cara que está no mercado, mas quer aumentar a receita dele. Né? Então, essa é uma premissa de negócio do cara. Né? E o uso do aplicativo, né? Que eu surpreendi assim, quando eu fui começar a usar o Uber, assim, a
a simplicidade do aplicativo é muito simples, né? Mas ele tem alguns recursos, assim, pô, não tem voz naquela merda, né? Eu falar, oi, eu quero ir para a rua tal, né? Eu tenho isso no Google, por que não tem lá? Né? Por quê? Porque provavelmente eles viram que não precisava daqui para lançar e alavancar onde que eles alavancaram, não precisou disso. Né? Está aí onde o tamanho que eles estão. Né? Então faz parte desse ciclo aqui. Né? Então esse ciclo envolve você escolher as métricas certas para o negócio que você está e para a hora que você está. Bom, e tudo começa com os dados. Né? Esse é o ciclo de geração de valor no Analytics. Né? E, na verdade, qualquer negócio. Assim. Qual é o valor? Como é que eu alavanco o meu negócio? Se eu conheço muito bem meu cliente. O cara que é muito um vendedor, ele conhece os clientes. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, só que um vendedor, sei lá, ele conhece, sei lá, 25 pessoas. Né? Diz que tinha um presidente americano que ele tinha uma capacidade de decorar o nome de até 100 pessoas. Então, o presidente sempre levava ele para os lugares, que chegava lá, o cara falava com todo mundo chamando pelo cara pelo nome. Pô. Aí falava, presidente, aquele ali é o Ricardo, aquele ali é o Fernando, aquele é a Cláudia. Né? Então, pô, o cara tinha uma capacidade enorme. Então, nesse entendimento do consumidor, do cliente, a primeira coisa é o dado. Depois do dado, a gente garantiu, o dado está certo, a gente vai para o relatório. Conseguimos montar o relatório? Tá. Então, a gente vai para a análise. Aí também não pode parar na análise, né? Fizemos, né, aquela lucubração toda, gastamos um tempo ali para montar o relatório. Aí, mas e aí? Mas não sei, sabe? Acho que o dado aí, sei não, né? Acho que estou sentindo aqui na barriga, acho que o negócio é outra coisa. Pode ser também, combinar uma coisa com a outra, mas eu não posso parar na análise, né? Eu tenho que decidir e, mais importante, eu tenho que agir, né? Então, existe esse ciclo aqui que tem que ser para você gerar valor, né? Então, valor para o negócio. Bom, falando um pouco sobre, agora um pouco mais, se a gente está falando de dados, né? Na verdade, a apresentação aqui tem que misturar um pouco de negócio com a parte técnica. Né? Mesmo que você não saiba exatamente, estava até conversando isso com o Bruno, né? Mesmo que você não saiba a técnica, você tem que conhecer, mesmo você sendo marketing, você sendo comunicação, você tem que entender um pouco a técnica que está atrás. Né? Então, talvez tenha muita coisa aqui que o linguajar vai fugir um pouquinho, mas qualquer coisa depois vocês me falam. Bom, no caso do site mobile responsivo, né, eu tenho, que a gente estava falando das primas lá, agora distingue bem. Assim, a japonesa e a loira aqui estão bem caracterizados. Né? Então, no caso do site mobile responsivo, né, eu tenho uma tag JavaScript igual do desktop. Né? Aqui eu já tenho a presença do User ID, embora não seja muito usado. Mas ele já está aqui, a gente vai mostrar alguns relatórios. A velocidade de conexão é um problema, né? Porque ela pode variar para caramba, né? Ainda mais no Brasil. Necessidade de páginas de JavaScript bem rápidas, né? Para poder carregar, senão você tem problemas aqui de captação de dados. E páginas HTML5 podem detectar com maior precisão também, você pode pegar um pouco de localização. Tem uma implementação que você faz no GA que você pega os dados de latitude, longitude usando esse recurso aqui, e aí você consegue disparar ações de acordo com onde que o cliente está. Tá? No mobile, no browser dentro do aplicativo do mobile. E no caso de aplicativo, aí você tem outro universo. Né? Você tem um SDK aqui, já tem um código já pronto, né? Que você embarca na aplicação. Né? Você começa a ter que definir o que é cada tela. Então, é o screen view, né? A tela em vez do page view. Né? A capacidade de mensurar, que a gente falou aqui, acelerômetro, GPS, giroscópio, etc. E o User ID, ao invés do cookie, né, que a gente até estava brincando aqui que, do coffee break aqui, que vocês comeram, quem comeu biscoito. Né? Então, porque essa é uma forma, é o cookie, né, para você saber quem é o usuário. Né? Então, quando você acessa um site, na verdade o analista está gravando um cookie lá que identifica quem você é. Né? E aqui, aqui tem além, a gente falou todo aquele uso, aquela exposição do mobile que a gente está sujeito, em termos de capacidade de mensuração, aí é muitíssimo rico, muito, muito, muito. Por quê? Porque aqui eu estou embarcado com o aplicativo dentro do celular dele. Né? Então, eu tenho todas as capacidades aqui, giroscópio, etc., mas o mais importante, eu tenho essa identificação um a um, porque quando eu tenho um aplicativo, faço ele logar com o nome, por exemplo, o nome ou o telefone, etc., de acordo com o que você vai pedir, né?
Essa informação fica disponível para você, ou até ele tirar o aplicativo lá, que você descolou, você não está conseguindo, né, reter esse cliente, ou a pessoa trocar o celular. Quantos anos a pessoa fica com o mesmo celular? Né? 2 anos, 3 anos. Né? Então, olha quanto tempo de dado você tem que você pode usar essa informação. Né? E você tem sessões mais curtas também, então você tem que calibrar um pouco o Analytics aqui, porque você, assim, o Analytics padrão ele é 30 minutos, aqui você tem uma sessão muito mais curta. Né? A possibilidade de armazenamento offline, né? Ou seja, os dados são armazenados offline, então se tiver problema de conexão, você armazena e depois manda o dado lá, não tem problema. Né? E cuidado com o versionamento. Cuidado aqui é o versionamento, né? Porque você vai melhorando o seu aplicativo e você tem que ter um rastreamento para saber, cara, que versão eu estou analisando, entendeu? E aí pode ser que você tenha usuários usando uma versão, tem os usuários da versão, ou aí você decide, não, eu vou forçar todo mundo a trocar de versão, mas o fato é que você tem que ter esse controle aqui. Né? Conclusões e um pouco dos próximos passos aí. Né? Então, um sumário aqui do que a gente apresentou. Né? Você tem 2 mundos para Analytics. Né? Você tem o web mobile e o aplicativo. Né? O mobile tomando a conta de nossas vidas, né? Influenciando cada momento. A gente viu ali, né? Desde o cara ter uma ideia, está fazendo uma coisa, tem uma ideia, checa no celular. Né? E você está lá na compra, checa se o preço está o melhor preço ou não. Entendimento do negócio para definição de métricas que importam. Né? Então, assim, não é qualquer métrica, né? Você escolher as métricas que são importantes para o seu negócio. Né? Do que ficar olhando tudo, senão vai ficar doido. Né? Não lembro o número aqui, mas é um número de possibilidade de dados e relatórios que você tem no Google Analytics é enorme. Né? Nem tudo pode ser medido, mas nem tudo deve ser medido e analisado. Né? A ênfase do Einstein lá. E métricas evoluem com o negócio, né? O aprendizado do Lean, né? Você não estaciona, né? Define os indicadores e estaciona. Esses indicadores eles têm que ser revistos, né? E isso provavelmente com a maturidade do seu negócio vai mudando. Né? E a sua própria maturidade de entender os dados, né? Olhar os dados e entender esse consumidor que está atrás dos dados. Né? O primeiro passo são os dados, mas o foco é a ação. Então, também, assim, não esquece do dado, porque sem o dado ele é o início da sua jornada para o valor. Então, se você esquece ele, pode ser que você tome uma decisão em cima de um dado incorreto, que é o pior cenário. Né? Tudo bem? Foi boa a apresentação? Foi boa? Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Não acabou, não. Porque, olha o seguinte. Vocês conhecem esse relatório aqui? Não? Que bom. Então, esse aqui é o relatório que eu estava falando para vocês. Então, um dos desafios é saber como é que o usuário usa entre dispositivo. Você faz uma campanha, ele usou o desktop, ele usou o mobile, em que etapa ele usou um, usou outro. Então, isso está disponível no Analytics. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, o share que existe aqui, né, a participação do uso do desktop, mobile e tablet. Né? Você vê que o tablet é menorzinho, o mobile é até maior que o desktop ali, parece. Né? Porque se bem que é um retângulo assim, não dá para saber direito. Né? Não, 44% é maior do que o desktop. E aquela área ali de interface entre um e outro indica que as visitas que aquele usuário usou mais de um dispositivo. Aqui entra a visão que a gente colocou lá, que é centrada no usuário. Aqui eu estou vendo usuário. O Analytics não pode, você não pode colocar os dados de usuário lá. Senão ele corta sua conta. Mas você consegue saber que tem. Eu posso. Como é que é feito isso aqui? Eu vou e coloco uma tagzinha lá no site, que é essa tag de User ID, tem até o endereço aqui, quem quiser anotar. O que você faz? Você coloca uma tag, por exemplo, com o site logado. Você pega a identificação dele e coloca nessa tagzinha, né, que pode ser, sei lá, o CPF, pode ser um número de registro. No caso de uma intranet, pode ser o número do funcionário. Né? Então, é uma forma de você identificar. Olha que incrível, que incrível. Né? Quem que usa o site da Amazon aqui? Tem muita gente que usa, né? Por que a Amazon, toda vez, ele tenta deixar você logado, não é? Há quantos anos que ele já faz isso? Né? Por que ele faz isso? Por causa disso.
Porque toda vez que você for lá e você estiver logado e você é quem você é, eu estou pegando dados de você. E aí, quanto mais dados que eu tenho, eu sei os dados de compra, mas além dos dados de compra, eu tenho todas as informações de comportamento. O que você se interessou e não comprou? Quantas coisas você olha na Amazon, você está interessado, mas você não compra? Né? Eu mesmo faço isso muito frequente, não sei se vocês fazem isso. Bom, além disso, o que dá para saber? Né? Dá para ver a combinação, isso que a gente falou. Né? Esse é o mobile, o desktop e o tablet, né? Que é lá 44,9 e tal. E quando ele combina o desktop e o mobile, dá quantos por cento? Né? Essa combinação gera quanta receita? Quanto de receita? Isso gera quanto qual a taxa de transação por usuário? Por usuário. Eu começo a entender o meu site não por números, né, por sessão, por visita, cara. Né? A gente fez um projeto de analítica, uma coisa meio surreal, mas a gente participou disso também. É uma grande empresa, a gente analisou a intranet deles. Né? E a intranet deles, usando o Google Analytics, tinha 11 mil usuários. E eles tinham 1.500 usuários. Ué, mas de onde saiu os 10 mil usuários se tinha 1.500 usuários? Por causa do cookie, porque o cara tinha um cara lá, tinha um funcionário, que ele limpava o cookie todo dia. Né? A gente perguntou, mas por que você limpa o cookie todo dia? Ele não quis fazer, sabe? Não quis dizer por quê. Né? Vocês imaginam o que pode ser. Né? O diretor de RH também não entendia por quê. Ele também, mas né, ficou por isso. Então você tem uma distorção muito grande. Quando você começa a trabalhar com o User ID, então é uma métrica furada. Aquele usuário do GA é muito furada. Né? Aqui não, estou falando usuário a usuário. Né? E eu também, olha que lindo isso, eu consigo ver o caminho que o cara fez, cara. Nossa, tem uma pesquisa da Google de 2014, que mostra isso. Qual é o percentual de pessoas que acessam o mobile, depois ele acessa o desktop e faz a compra? Pô, você tem isso no seu site. Se você colocar isso aqui, você tem para o seu site. Olha que lindo. Sem pagar uma consultoria maravilhosa, incrível. Né? Você tem essa informação lá.